Bom, legal. Eu vou compartilhar a minha tela, pessoal, aí vocês só confirmem se estão vendo, se todos estão vendo. Se já estão vendo a tela. Sim, ok. Bom, essa apresentação, né, fazendo até um disclaimer, né, eu procurei, mostrar para vocês, né, como que eu faço o meu planejamento, tá? Então, primeiro de tudo, né, eu acho que o planejamento ele é um processo individual, é um processo que você vai melhorando, né, com o decorrer do tempo. E esse método, né, é um método muito particular meu, né, que eu vou mostrar para vocês, né, a ideia é que vocês olhem, né, aproveitem o que faz sentido para vocês, o que não fizer sentido, né, pode descartar, pode aprimorar, né, cada um deve desenvolver o seu próprio método de planejamento, tá? Começando falando um pouquinho, né, sobre o que é planejar, né, eu gosto muito dessa definição, que planejar, no fundo, é escolher corretamente as prioridades. Para quê? Para a gente focar no que é importante, focar naquilo que vai gerar resultado para a gente. Tem muita gente que confunde estar ocupado, né, com ser produtivo, e são coisas completamente diferentes, né? A produtividade para mim, está muito mais ligada com os resultados que você alcança. Então, não basta você ter uma agenda cheia, né? E ter uma agenda cheia, na verdade, não quer dizer nada. Você tem que ter uma agenda cheia, mas que esteja alinhada com os seus objetivos, né? Com o seu propósito, né? Com o seu planejamento. Tá? Então, essa é a primeira mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, né? Quando vocês estiverem fazendo um planejamento, sempre pense nisso, né? Planejar é escolher bem as prioridades, ok? E como que eu faço o meu planejamento? É um roteiro aqui de 5 etapas, né? 5 passos que eu vou passar aqui, cada um desses passos com vocês, tá? O primeiro passo é o objetivo principal, né? Essa análise, né? Entre aspas, né? do seu propósito. Depois, uma análise do momento presente, né, do passado e do futuro. Depois a gente vai entrar mais no planejamento em si, né, então a definição das metas pelos papéis, né, por papéis, aí colocando isso na ferramenta, né, no Neutríade, que é o passo 4, e por fim, também planejar as ações de acompanhamento, que é tão ou mais importante quanto planejar. Começando, né, com a definição do objetivo principal, né, essa frase é uma frase que acho que resume bem essa ideia, né? Não existe vento favorável para o marinheiro que não sabe onde ir. Então, antes da gente começar o planejamento, a gente precisa saber, né, qual que é o nosso objetivo principal, né? Vocês já pararam para pensar, né, qual que é o objetivo principal de cada um, né? O que vocês querem conquistar, o que vocês querem construir? Esse é o primeiro passo, né? Tudo depois vai estar ligado, né, a essa definição desse objetivo principal. E esse objetivo principal, ele tem que ter algumas características, né? Ele tem que ser forte para você. Esse objetivo principal tem que ser algo que te motive, né? Porque durante o ano, durante o percurso, irão ter dificuldades, irão ter dias bons, dias ruins. Você vai pensar muitas vezes em desistir. E aí, se você tem um objetivo principal que é forte, que é motivador, que te inspira, né, você muitas vezes consegue voltar para o caminho. Então, ter esse objetivo principal é a base. Então, se vocês ainda não têm, né, esse objetivo principal definido, reserve um tempo, né, para pensar, né, sobre ele. Tá? E aí, uma dica importante, que eu acho que é fundamental, é sempre registrar, né, escrever mesmo, né? Meu objetivo principal é X. Então, esse é um passo muito importante. Não deve ficar somente na nossa cabeça
as ideias, né? As ideias até para ter mais chance delas se materializarem, né, a gente precisa escrever. Eu acho que funciona muito bem isso. Tá? Pelo menos comigo funciona. Então, primeiro ponto, né, definir o objetivo principal. Esse objetivo principal também varia, né, de pessoa para pessoa, de momento de vida, né, de cada um. Então, hoje, né, por exemplo, o meu objetivo principal, né, ele está muito ligado ao crescimento das empresas, né, que eu possuo. Né, eu estou com 45 anos, estou no auge, né, acredito que esteja no auge do meu pico profissional. Então, meu objetivo principal está vinculado, né, ao crescimento das empresas, mas cada um aí tem o seu objetivo. Bom, você já definiu o seu objetivo principal, né? Qual que seria o segundo passo, né? Seria fazer uma análise do ano. Nessa análise do ano, é importante você reservar aí, né, alguns dias, né, realmente para pensar em como foi o ano, né, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim. Então, como que eu faço, né? Primeira coisa, eu analiso os indicadores das minhas metas do ano passado. Então, eu consegui atingir todas as metas, sim ou não, né? Como que evoluíram esses indicadores, né, no decorrer dos meses? Então, essa é a primeira análise que eu faço, né? A análise do resultado passado que eu tive. Depois, né, eu entro numa série de reflexões. A primeira delas, né, é pensar, né, nos pontos positivos e nos pontos negativos do ano. E isso, né, também, como eu falei, acontece, né? Tem muitas coisas positivas que aconteceram no seu ano e também tem algumas coisas negativas que aconteceram no seu ano. Então, você parar para pensar, inclusive anotar, né? Ó, de positivo foi isso, isso e isso. De negativo foi isso, isso e isso, né? Eu acho que faz parte desse processo de planejamento para o próximo ano. Né? Aí a segunda reflexão, né? Onde a gente errou, né? Onde eu errei. E erros, né? Eu posso falar por mim, a gente comete muitos erros, né, durante o ano. Eu acho que a nossa vida aí é uma sucessão, né, de erros e aprendizados. Então, eu procuro também anotar, né, ali no meu caderninho, né, no meu bloco de anotações, né, os meus maiores erros, né, porque aonde eu errei, né, e por que eu errei também. A terceira reflexão que eu gosto de fazer é onde faltou esforço. Teve algum ponto onde eu deveria ter atuado de uma forma mais forte, né? No meu caso, teve. Tá? Eu vou citar aqui alguns exemplos meus, né? Dentro, né, e das minhas metas, né? Minha meta principal era o crescimento da empresa, né? E graças a Deus, esse ano, né, a gente teve um crescimento muito grande, né, das empresas, e isso acabou até desbalanceando algumas coisas, né, no restante das minhas outras metas. Então, por exemplo, a minha meta de físico, né, saúde, né, realmente, né, de controle de peso, faltou. Né? Hoje eu não consegui atingir essa meta. Vai chegar no final do ano e eu sei que essa é uma das metas que eu falhei. Né? E eu acho, né, até já fazendo aqui uma reflexão, que faltou esforço. Né? Às vezes, né, eu poderia ter me empenhado um pouquinho mais para ter atingido essa meta. Tá? Quarta reflexão, né? O que você fez legal e que você deve manter para o próximo ano. Isso também é muito importante, né? A gente não só acerta, né? A gente não só erra, né? É importante a gente pensar, né? Pô, esse ano fiz até uma coisa que não estava prevista, aconteceu às vezes sem querer, né? Mas foi muito legal, deu um resultado muito bacana. Então, isso eu devo manter. E da mesma forma, né, a quinta reflexão, o que eu devo eliminar? E aí também, talvez dando spoiler aí do que o Marcelo vai falar para vocês, né, é analisar dentro do NeoTríade, quando você tem uma ferramenta, é você analisar as suas maiores urgências, as suas maiores tarefas circunstanciais, né, aonde, né,
quais são esses pontos críticos, né? Principalmente urgências e atividades circunstanciais. E dentro disso, fazer uma análise. É possível eliminar alguma coisa? Então, essa é uma pergunta muito importante, porque se a gente ficar repetindo, né, as mesmas coisas, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, nesse momento de planejamento para o próximo ano, é muito importante também eliminar algumas coisas, eliminar algumas coisas que estão consumindo muito seu tempo, então é tentar delegar, se possível, ou realmente eliminar, né, riscar, não vou mais fazer tal coisa. Desistir, às vezes, né, de algum projeto para você ter tempo para focar num projeto maior, né? Como eu falei, que planejamento é escolhas, né? Você definir as prioridades, às vezes não vai dar para você fazer tudo o que você quer. E aí, volta até na pergunta principal, né? O que é mais importante para você? Então, às vezes, você vai ter que abrir mão de algumas metas para focar na sua meta principal, tá? Então, essa que é a ideia, né, desse segundo passo da análise do ano. Esse é um processo, né, que eu faço, aí leva uns 3 dias, 4 dias, às vezes um pouco mais, né, para mim. Eu procuro fazer isso no momento de férias, um momento que eu vou estar mais tranquilo, um momento que eu não vou ter tantas interrupções do trabalho. Então, eu acho que reservar esse tempo, né, para você pensar, né, sobre o ano, sobre tudo que aconteceu, é muito, muito importante. Tá? Bom, defini, né, o meu objetivo principal, analisei o ano, e agora eu vou começar o planejamento do próximo ano, né? Como que eu faço isso, né? E esse é o meu terceiro passo, né? Cada um aí tem diversos papéis dentro da vida, né? Então, aqui são alguns papéis meus, né? Eu tenho um papel profissional, tenho um papel de estudo, tenho um papel aí de saúde, tenho um papel familiar, né? Eu tenho um papel que eu chamo né, que é um pessoal. Tenho aí, né, vários papéis, né? Tem o papel de investidor, né, de leitor, né, que poderia estar junto com o estudo aí. Essas classificações, pessoal, não tem certo ou errado, né? Cada um vai dividir como melhor lhe agradar, tá? E aí, dentro desses papéis que você definiu para você, né, quais são as metas de cada um desses papéis? Então, dentro do seu papel profissional, qual vai ser a sua meta, né? Dentro do seu papel de estudo, né? Qual que é a sua meta? Dentro do papel de saúde, qual que é a sua meta? Então, voltando ao exemplo da saúde, né? Uma meta dentro do meu papel de saúde pode ser a questão do controle do peso, né? Então, eu quero, próximo ano de 2023, terminar o ano abaixo de 95 quilos, né? Então, esse vai ser a minha meta para o próximo ano. Então, eu vou definir metas para cada um desses papéis que são importantes para mim. Dando mais um exemplo, né, nesse papel de família, né, de viagens, isso é uma coisa que eu sempre faço, né? Eu sempre programo pelo menos umas 4, 5 viagens com a família durante o ano. Então, como até a minha rotina ela é bastante, vamos dizer assim, intensa, né? Eu procuro reservar esses tempos de viagem para compensar um pouco, né, a minha ausência em alguns momentos com a família. Então, isso aí é uma coisa muito importante para mim, né, pessoalmente para mim. Então, eu programo essas 4, 5 viagens durante o ano, né, todo o ano. Tá? Então, define, vamos fazer aqui um resumo por passos, né? Definir os papéis, depois de definir os papéis, definir as metas de cada papel, tá? Só uma dica que eu acho que é importante, né? Não definir muitas metas, né? Eu acredito que menos é mais, né? Se a gente acaba definindo muitas metas, fica muito difícil focar em todas, priorizar todas e, consequentemente, né, realizá-las. Então, é melhor definir
um número menor de metas e conseguir realizar mais metas do que definir um número muito grande e não realizar nenhuma. Tá? Então, essa é uma dica muito, muito importante. Eu acho que, inclusive, né, assim, para o nosso bem, né, é legal você colocar uma meta e concluir essa meta, né? Se você tem muitas metas e você não atinge, não atinge, não atinge, né? Isso acaba desestimulando, né? Isso acaba desmotivando. Então, foquem nisso, né? Preste atenção no número de metas, tá? Não definam metas demais. Comece com poucas, né? É melhor você começar com poucas metas, atingir essa meta e, no meio do ano, definir uma nova meta do que fazer várias, tá? Bom, escrevi as minhas metas, né? Defini as minhas metas, né? Onde eu vou colocar isso, né? Como que vai ser na prática? E aí, né, que entra o Neotríade, que é o quarto passo, né? Você precisa ter uma ferramenta para se organizar, né? A ferramenta que eu utilizo é, obviamente, o Neotríade, né? E como que eu faço? Eu crio essas metas dentro da ferramenta, todas as metas que eu falei para vocês, eu vou lá, crio cada uma delas, crio os indicadores de acompanhamento também de cada uma das metas, né? E programo as atividades, né? Tanto as tarefas quanto os compromissos, né? Algumas tarefas e compromissos serão recorrentes, outros não, tá? Bom, pode perguntar, e se eu tiver uma meta que é muito grande, né? Como que você vai colocar isso no Neotríade? Ou ainda não está claro, né, todos os passos para mim atingir essa meta. Isso também é normal, né? Isso também acontece comigo. Às vezes eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, mas todos os passos certinho ainda não estão muito claros, né? Isso vai mudando, vai acontecendo, né, com o decorrer do tempo. Então, o que eu faço, né? Nesses casos, eu já programo no Neotríade, né, uma, uma atividade, né, uma tarefa maior relacionada a essa meta. E aí, depois, né, no mês ou na semana, eu quebro essa atividade em tarefas menores, tá? Então, essa é uma dica muito, muito importante, né? Quanto mais você dividir a sua meta, o seu objetivo em tarefas menores, mais fácil fica de você realizar, tá? Quanto menor, mais fácil de realizar. Eu vou dar um exemplo, né, que aconteceu nesse ano agora, né, de 22. Né? Minha meta principal, como comentei com vocês, era o crescimento das empresas, mas eu tinha uma meta ali dentro de estudos, né, que era concluir meu segundo MBA. E eu só consegui concluir meu segundo MBA porque eu fiz um bom planejamento, né? Durante eu tinha 7 meses, né, para terminar. Eu peguei, né, e dividi, né, todas as atividades, mês a mês, né, o que eu ia fazer cada mês, né? Então, isso que é o planejar, é você pegar um objetivo, quebrar em tarefas menores, né, e aí ir executando, né, conforme o tempo vai passando. Bom, e aí eu já vou até adiantar também, né, uma pergunta que sempre fazem, né? Ah, você programou uma tarefa e não deu para fazer a tarefa, né? Como que você faz? Né? Aí é que está a beleza até do planejamento, né? O planejamento, ele não é feito para te engessar. O planejamento, ele é feito para te dar liberdade. Quando você programa, né? Quando você planeja, você geralmente tem tempo, né? Você não está na urgência, né? Você está dentro ainda da esfera do importante. Então, teve dias, né, voltando para esse exemplo do MBA, que aconteceu alguma coisa na empresa, eu não consegui fazer a tarefa que eu tinha programado ali referente ao MBA. Mas não tem problema, né? Eu tinha tempo, né? Eu tinha bastante tempo para fazer. Então, eu pego essa tarefa que não deu e reprogramo ela para um outro dia, né? Às vezes para o final de semana, né? Para um outro momento, né? Um outro dia que está mais tranquilo. E se você adota essa postura, se você faz isso sistematicamente,
né, você consegue, no final das contas, né, fazer muitas coisas, né, sem se perder. Então, esse é o grande objetivo do planejamento. Tá? Bom, defini minhas metas, criei as minhas metas dentro da ferramenta, programei todas as atividades, né? Eu programei todas as minhas tarefas, todos os meus compromissos. Ok, né? E aí, como que é no dia a dia, né? Como que é o acompanhamento, né, da evolução dessas metas, né? Então, esse é o quinto passo, né? É, tão importante quanto fazer esse planejamento inicial é a gente também já programar o acompanhamento dos indicadores, né, e a revisão, né, dessas metas, né? E aí, como que eu faço isso? Semanalmente, né, eu faço o meu planejamento semanal. Dentro desse meu planejamento semanal, isso é uma coisa minha, tá? Eu reviso o meu planejamento já anual, né? Isso eu faço todo sábado, eu faço isso, né? Todo sábado, não, quase todo sábado. De vez em quando, se tiver algum compromisso, tem algum sábado que falha. Mas é sagrado, né? Eu sempre reviso o meu planejamento no final de semana. E aí, ao revisar o meu planejamento, eu já consigo, muitas vezes, fazer uma mudança de alocação das tarefas dentro do Neotríade, priorizar alguma coisa que naquele momento está mais importante, ou tirar alguma coisa, né, que não faz mais sentido. Então, isso eu faço semanalmente. Mensalmente, né, eu tenho uma atividade também programada no Neotríade de planejamento mensal. Nesse planejamento mensal, é uma atividade todo dia 30, né, todo último dia do mês, tem essa tarefa para mim dentro do Neotríade. Aí eu vou revisar os meus indicadores. Então, vou olhar cada um dos indicadores, né, para cada uma das metas, né, se avançou, se não avançou. E aí, dependendo, né, o indicador, ele serve justamente para isso, né, para você acompanhar, né, a evolução. Se o indicador está mostrando aqui não evoluiu legal, talvez no próximo mês eu tenho que programar mais atividades, eu tenho que programar mais tarefas, tenho que dar mais uma atenção especial para essa meta. Então, isso é super importante, né? Acompanhar os indicadores, acompanhar a evolução e qualquer sinal, né, de que não está andando legal, você já ter, né, você já reprogramar, já tomar alguma ação, né, corretiva. E se estiver andando tudo legal, tudo ok, aí é só acompanhar mesmo, né? Então, tem muitas coisas, né, que está dentro do caminho, você não vai precisar fazer nenhuma ação adicional, às vezes é só manter o que você já está fazendo. Tá? Bom, então, essas tarefas, né, eu programo no Neotríade, né, são atividades recorrentes, planejamento semanal, planejamento mensal. E a última que eu faço é uma revisão semestral. Nessa revisão semestral, eu vou tentar, né, tirar realmente, né, um dia, né, e olhar tudo, né, mas olhar tudo aí no detalhe mesmo, né, fazer uma revisão geral, né, no meio do ano, né, até a metade do ano. O que avançou? O que está caminhando legal? Né? Será que tem alguma coisa que, nesses 6 primeiros meses, já perdeu o sentido, precisa ser alterado? Então, caso eu não tenha mudado antes, nessa revisão semestral, né, eu mudo. Então, às vezes eu posso até tirar uma meta e colocar uma outra meta, tá? Então, essa revisão semestral, esse cheque geral, eu acho que é uma ideia bacana para vocês aproveitarem e levarem para o planejamento de vocês também. E, por fim, né, diariamente no Neotríade, né? Como que é o meu dia a dia, né? E aí eu até coloquei uma frase aqui, eu acho que é bem bacana, né? A persistência realiza o impossível. E realmente, né, questão de você ser produtivo, de você conseguir alcançar os resultados que você deseja, não é tanto, né, na minha opinião,
ser mais inteligente, ser mais capaz. Não é nada disso, é você ser organizado, você ter um método, você seguir um método, você ser disciplinado. No final das contas, o que vai fazer diferença é a persistência, né? É a disciplina. Então, todo dia de manhã, né, eu abro meu Neotríade, eu priorizo o meu dia, né? Geralmente, eu priorizo, né, para fazer primeiro as coisas mais importantes ou aquelas atividades que eu vou fazer muito rápido, e aí já vou aí, liberar, né, espaço, já não vou me preocupar com elas, tá? Depois, caso seja necessário, né, eu já reorganizo o dia, né? Pô, às vezes tem dias, né, que eu abro meu Notria de manhã, isso já aconteceu, de ter 60 tarefas, né? E eu sei que quando tem mais do que 40 tarefas num dia, eu não faço todas as tarefas. Isso aí é um número que eu tenho já gravado na minha cabeça. Até 40 tarefas eu consigo fazer, mais de 40 tarefas eu tenho certeza que eu não vou fazer. Como eu já tenho certeza que eu não vou conseguir fazer, então logo no início do dia eu já reorganizo, né, até os próximos dias. Então eu já passo, tento realocar, tento mudar um pouco a estratégia. E se possível, né, dentro do planejamento, né, você tentar deixar espaços para imprevistos, né? Isso é algo muito importante, principalmente no início. Se você tem 8 horas, por exemplo, para o trabalho, né, tentar alocar no máximo 6 horas e deixar 2 horas para imprevistos que sempre acontecem. Mas é impossível, né, você pode falar, é impossível para mim deixar 2 horas de espaço livre. Ok. Né? Então, você tem que estar ciente, né, que você vai estar, ou você vai atrasar, ou você vai ter que estender. Né? E isso, né, são escolhas, né, de cada um. Tá? Então, também não tem aí fórmula certo ou errado, né? Eu acho que isso aí são escolhas, né? O que eu faço, né? Quando eu vejo que o dia está impossível de fazer, eu já tento reorganizar, mas se no meio do caminho, né, eu estou sem espaço, estou sem folga, e não consigo realizar tudo, muitas vezes eu estendo. Tá? Então, aí eu fico 1 hora a mais, 2 horas a mais, né? Às vezes eu vou para academia à noite, faço alguma outra coisa, e aí no final da noite eu ligo o Note para terminar o que eu deixei, tá? Mas isso é algo meu, tá? Eu não gosto muito de ir postergando as atividades, tá? Então, essas estratégias, né, do dia a dia, cada um vai ter que analisar e ver o que funciona mais para si próprio, tá? Como eu disse, né, o que eu faço para mim não quer dizer que vai funcionar para outras pessoas. E o último ponto, né, diariamente, é a gente tentar analisar, né, os acertos, os erros, né, e reprogramar caso alguma coisa tenha ficado. Tá bom? Então, esse é o meu método, né? Como eu faço o meu planejamento, né, anual e como eu acompanho, né, a evolução desse planejamento, né, com o decorrer do tempo. Tá? Tem algumas perguntas, acho que eu vou deixar as perguntas para responder depois, né, junto com as do Marcelo, tá? Para não estourar muito tempo. Só queria deixar aqui algumas mensagens finais para vocês. Né? Primeira mensagem, né, é a questão de manter o foco. Né? E aí eu trouxe aqui 2 frases que eu já trouxe em outros webinars, mas eu gosto bastante. Né? Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. E a segunda frase, produtividade nunca é um acidente, é sempre resultado de comprometimento com excelência, planejamento e foco. Tá? Eu sei que tem perguntas, no final eu respondo as perguntas, tá bom? Só para finalizar, alguns recados importantes, né? Primeiro, o app da Neotriage, ele ajuda bastante no dia a dia, tá? Então,
Às vezes a gente está na rua, a gente lembra alguma atividade para fazer, né? A gente não está na frente do desktop. Então, o app é uma ferramenta complementar, né, que vai ajudar a você se organizar durante o seu dia, né? A gente está melhorando o app, né? O app está passando, né, por constantes atualizações. Então, quem ainda não usa o app, né, eu sugiro baixar, instalar, e qualquer problema que vocês tiverem, enviar para o nosso suporte, tá? O canal oficial de atendimento é através do nosso e-mail, suporte@neotriad.com.br, tá? E até reforçando, né, a gente mudou o domínio principal, agora é o neotriad.com.br. Bom, bom, era isso. Marcelo, espero que não tenha comido muito seu tempo, né? Acho que eu passei um Não. pouquinho mais... Show de bola, Glauco. É sempre um aprendizado muito grande, fantástico. Eu acredito que o pessoal também já vai dar o feedback deles. Por você trazer para a gente, né, a sua forma de planejar o ano, o que você foi adaptando, de tudo que você já teve conhecimento em relação à meta, eu acredito muito que isso tem grande valor para todos nós. E para dar continuidade no conteúdo, pessoal, a intenção é realmente trazer para vocês uma forma de aplicar a metodologia da TRID na ferramenta NeoTRID e 2 pontos que eu destacaria nesse momento. Primeiro, o domínio do método TRID. Para quem já teve a oportunidade de ler o livro, uma releitura às vezes é muito bem-vinda, mas eu diria o seguinte: é esse conhecimento profundo, é entender do método, as etapas desse método, o que realmente é a tríade do tempo, porque tem o método tríade e tem a tríade do tempo. Então, os dois, a tríade do tempo é um indicador e o método tem as 5 fases ali, e cada fase apresenta as suas próprias técnicas. Para quê? Para ajudar a gente a lidar com improdutividade e má gestão do tempo. E para fazer um planejamento para 2023, o que deve ser considerado no planejamento? O planejamento é uma forma da gente visualizar, imaginar o futuro e trazer para o momento presente parte daquilo que a gente gostaria que acontecesse. Então, separar o que é tarefa de compromisso é crucialmente importante. E eu reforço muito esse conceito quase sempre nos webinários, porque é um conceito que facilita muito. Olha, eu tenho hora marcada, é um compromisso. Eu não tenho hora marcada para essa ação, é uma tarefa. Porque da mesma forma que você pode ter uma hora marcada e isso começar a se atrasar e você fazer em outro momento, a sua tarefa ela não tem hora marcada. Mas você pode, naquele momento, falar, olha, eu prefiro fazer essa tarefa nesse momento, ou seja, nessa hora. Então, isso é muito importante, pessoal. Planejamento, antecipação, preparação. Quando a gente fala de planejar, por que deveríamos planejar? Quando o porquê é muito forte, faz sentido. Então, o porquê dá para a gente o sentido. Aqui está elencado alguns dos porquês. Em alguns webinários, a gente trouxe também. Por que planejar? Parte desse planejamento ajuda a reduzir o seu estresse, as possíveis urgências que podem surgir. É você estar mais consciente daquilo que você quer alcançar. Você começa a ter mais controle, você está mais preparado ou preparada para aquilo que está para acontecer. Então, você consegue estabelecer melhor como você quer usar o seu tempo. O que para você verdadeiramente é produtividade? Geralmente, produtividade pode ter a ver com concluir mais tarefas? Claro que pode. Fazer mais em menos tempo? Claro que sim. Mas tem a ver também com realizar mais objetivos. Quais são os seus objetivos? Você está realizando de verdade os seus objetivos? 4 fases do planejamento anual. Existe um webinário, pessoal, que já está gravado no nosso canal do YouTube. Então, depois, caso você queira, procure ali, porque ali a gente detalhou mais sobre esse planejamento. É o planejamento que está no livro da Tríade do Tempo, e são essas 4 fases, ou 4 etapas. A revisão da sua identidade. E ali o Christian trouxe as técnicas adequadas para a gente revisar a identidade. Uma delas é os papéis e relacionamentos-chave, a questão do equilíbrio pessoal, então físico, mental, espiritual e emocional, e a sua missão de vida ou missão pessoal. Logo depois, definir as suas metas. E aqui também eu levaria em consideração os projetos. Porque meta e projeto é diferente. E quando você considera que sua meta é um objetivo e seu projeto também é um objetivo, o que é melhor usar no NeoTRIAD? É meta ou projeto? Então você vai conseguir identificar o que é melhor a partir da complexidade, da dificuldade, de questões que você precisa, às vezes, de indicadores.
Então, metas de longo prazo, médio prazo, curto prazo, no modelo SMART, a forma que você estruturar a sua meta. Então, é importante, nessa segunda etapa, ou segunda fase, tratar de metas e projetos. Terceira fase, estabelecer janelas temporais. É quando o Christian fala de semana da importância. É uma semana ou 2 semanas no ano, você reserva para focar totalmente no importante, onde a urgência circunstancial quase não entra em cena. Então, levando em consideração janelas temporais, semana da importância, você pode também, as minhas férias. Quando que eu vou ter férias nesse ano de 2023 que está vindo? Quais são as datas comemorativas? Quais são as datas importantes? Quais são os dias que você deveria considerar ali, já reservado durante esse período de estabelecer janelas temporais, para que 2023 você esteja o quê? Preparado, preparada, e esse planejamento, essa etapa, essa fase esteja bem estabelecida. Por exemplo, agora no dia 20 eu saio de férias e retorno em janeiro. Essas férias, elas já estavam previstas no meu planejamento. Poderia mudar, mas até então é o período que estava reservado para essa terceira fase no meu planejamento. E a quarta fase é a reorganização pessoal. É você fazer um detox, é você revisar a sua taxonomia pessoal, é a categorização ou a classificação daquilo que você tem hoje no seu celular, no seu computador, no seu e-mail, no seu tablet, nos seus dispositivos como um todo. Mas também é a hora que você pode separar roupas para doar, é o momento também que você vai olhar para o ambiente físico, lógico e do conhecimento. O que você precisa descartar? O que você precisa mudar na sua mesa de trabalho, no seu escritório? O que você precisa mudar de maneira geral? E que, assim, você está definindo as ações, você não está ainda executando. Então, são 4 fases muito bem definidas e estruturadas, estão no livro da Tríade do Tempo, e lá tem um passo a passo de como conduzir o planejamento anual. Eu vou trazer aqui, na ferramenta Neotride, uma forma de vocês fazerem isso ou aprimorarem, se vocês já fizeram ou vão fazer. Olha que interessante, pessoal. Vai sair uma atualização e assim vai estar agora a visão nova do layout do Neotride, tá? Da mesma forma, né, tarefa aqui no centro da tela, os compromissos do canto direito. Aqui, se você clicar, você consegue já agendar o seu compromisso. Vou colocar aqui para a gente o webinário Neotride. Vou virar a chavinha aqui para o pessoal. Qual o papel que eu estou nesse momento? Então, já a gente vai falar um pouco de papéis, mas olha lá. O papel, o horário do webinário. Vou colocar até às 15 horas aqui. Se você quer ser lembrado 10 minutos antes, qual o local desse compromisso, aqui você pode fazer as anotações quando você estiver participando do webinário, eu vou salvar. E ele vai aparecer para a gente, então, nessa parte aqui no canto direito. Olha que interessante. A partir do momento que você está com o seu Neotride aberto, você pode vir aqui também, ó, e habilitar para aparecer o quê? O bloco de notas, caso você não utilize ainda. Para você fazer as anotações sobre o webinário. Então, eu preciso planejar 2023. Eu vou trazer como uma tarefa. Olha essa barrinha de adição rápida que interessante. Ó. Digitei, dei Enter. Só que planejar 2023 é uma atividade muito macro. Fracionar, dividir essa atividade em partes menores seria o melhor a ser feito. Ou seja, qual que é a primeira parte? É revisar identidade. Ela é uma atividade da esfera da importância, você pode até associar ao seu papel. Quanto tempo você gasta para fazer essa atividade? Se você gasta 3 horas para fazer o planejamento de 2023, meia hora é suficiente para você revisar a sua identidade? 1 hora? Em qual papel que você está fazendo a revisão da identidade? E vou salvar. Então, a primeira parte é essa. A segunda, definir metas e projetos. E aí eu vou só dar Enter. A terceira, estabelecer janelas temporais. Estabelecer janelas temporais. Quarto, reorganização pessoal. Eu poderia, então, planejar numa única tarefa o meu ano. Eu poderia dar um play aqui e começar. Revisar a identidade. Usar como se fosse um checklist.
pela nossa experiência, quando você começa a definir tarefa muito bem dimensionada, muito bem específica, o seu cérebro trabalha melhor. Eu vou até repetir isso. Quando você começa a esclarecer melhor, definir melhor, detalhar melhor aquela atividade específica, o seu cérebro trabalha melhor. Você procrastina menos. Você começa a adiar menos aquilo que você precisa fazer. Então, ao revisar a sua identidade, logo depois você tem que definir metas. É melhor fazer no mesmo dia ou você poderia alocar para o dia seguinte? O seu processo de planejamento anual, você faz a revisão hoje da identidade, amanhã, definição de metas e projetos, no próximo dia, as janelas temporais, e no próximo dia, a reorganização pessoal. Ou seja, para hoje, você revisa a sua identidade junto com o seu dia acontecendo. Às vezes não dá para a gente parar simplesmente para planejar totalmente o nosso ano, porque a vida está acontecendo. Então, dá para a gente tirar uma parte do tempo para focar de maneira mais específica. E aí, ao revisar a identidade, papéis, equilíbrio e missão, conclui a atividade, e amanhã, quando você abrir o seu Neutrid, na sua lista de prioridades do dia, está lá, definir as metas de 2023 e os projetos de 2023. Então, isso é muito importante para a gente poder realmente fazer com que nosso planejamento funcione ainda melhor em 2023. Agora, o que faz o planejamento falhar? Eu trouxe aqui só dois, tá, pessoal? Dois principais fatores que fazem o planejamento falhar. Quando eu comecei a identificar aquilo que faz o meu planejamento não funcionar, isso me ajudou a melhorar de verdade o planejamento. Para quê? Para conseguir ter tempo para fazer as coisas que eu preciso fazer. Imagina você ter meia hora para fazer algo que demora 1 hora. É complicado. Então, ter tempo para aquilo que você quer fazer é muito importante. Mas a gente não tem tempo só para aquilo que a gente quer fazer. Precisa ter tempo também para aquilo que precisa ser feito. Então, existem diversas situações que acontecem no dia e que, ao você gerir melhor o seu tempo, isso, consequentemente, pode ajudar você o quê? A ser mais produtivo ou mais produtivo. Mas você se preparar, você se antecipar e usar o planejamento como uma forma, uma ferramenta para fazer o seu dia fluir melhor, o que pode fazer ele falhar? Primeiro ponto é planejamento de menos. A sua ferramenta, ela não tem verdadeiramente o seu planejamento do dia. Repara se isso não é uma verdade. Quando a gente começa, faz sentido não ter. Planejamento é mínimo, porque muitas das vezes o dia está ditando as suas prioridades. Agora, quando você começa a perceber que o seu planejamento de menos, ele está bem menor do que aquilo que você faz no seu dia, vale a pena rever se você verdadeiramente tem planejamento. Então, começa a observar isso. O quanto do seu dia você planejou e fez, e o quanto do seu dia ele não estava planejado, mas se você analisar, você vai perceber que existem atividades que poderiam estar no seu planejamento. Por isso que é importante a gente considerar as rotinas, considerar as situações do dia que elas já são previstas, mas que parecem imprevistas. Mesma coisa para a situação financeira, né? Muitas das vezes tem várias contas durante um mês que a gente acredita que é imprevisto, mas na hora que vai ver, aquilo ali quase sempre acontece. Faz parte do seu estilo de vida. Como solucionar esse tipo de situação, né? Primeiro, praticar o processo de planejamento semanal, mas por um período de pelo menos 6 semanas. E aí eu vou trazer aqui as 4 etapas do planejamento semanal, você pode aplicar as mesmas 4 etapas para o planejamento mensal. Mas é importante você reforçar esse processo de planejamento semanal, escolhendo um dia, um horário, um tempo estimado, e de preferência fazer o quê? Uma preparação antes do planejamento, um ritual, para que você, ao começar esse planejamento, você esteja totalmente imerso em planejar esse período. E segundo, as pessoas que te interrompem muito, que trazem muita atividade imprevista, como que você pode fazer para que elas pudessem te ajudar? Porque se tem uma coisa que atrapalha bastante, na hora que você vai fazer algo, você é interrompido, seja de forma externa ou interna. A sua mente não te dá paz, não te dá sossego. E aí você pode trabalhar para ter uma mente que diminua isso, né? Diminua situações de ficar te interrompendo quando você está focado naquela atividade. Você precisa manter a sua atenção. Segundo problema, planejamento em excesso. Isso faz o planejamento falhar. A pessoa já está treinada em planejar a semana, só que o que ela faz? Ela começa a superestimar. Ela começa a lotar o dia dela. E aí, quando chega no final do dia, ela se sente frustrada, ou frustrado nesse caso, porque não está conseguindo cumprir com o planejamento.
Como solucionar? É preciso estimar o tempo das atividades, porque é o único indicador viável que mostra se o seu dia vai dar certo ou não, considerando o tempo, tá, pessoal? O dia tem 24 horas. Se você estabelecer mais atividades do que as 24 horas, porém, quando a gente fala desse tempo estimado, não quer dizer que toda atividade você vai gastar aquele tempo total. Você pode gastar menos, pode gastar mais ou pode gastar igual. Mas a questão é, será que você hoje está estimando o tempo das suas atividades? Você está usando isso como uma forma de referência do seu planejamento? Olha que interessante, né? Eu criei aqui algumas atividades. Vou até voltar para a tela do dia aqui. E para quem está começando a usar o Neotrid pela primeira vez, ou para quem já usa o Neotrid e quase sempre se perde no meio do caminho de usar a ferramenta no dia a dia para ter mais controle, para ter mais segurança. E terceiro, liberdade de escolher. Olha, eu vou fazer isso agora, eu vou fazer isso depois. Surgiu uma atividade nova, eu vou priorizar essa atividade nova, vou fazer o que eu estava fazendo. Aqui, ó, nessa adição rápida, você pode descarregar muito rapidamente, ó, tudo que você precisa fazer. É só digitar e dar Enter. E depois você pode editar a atividade, ou seja, tirar da sua mente e registrar num lugar confiável. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui, você faz no seu aplicativo também, tá, pessoal? Adição rápida, digita, salva. E aí, dessas 3 atividades, qual que é a prioridade? Ah, vou começar pelo relatório. E depois vou começar pela tarefa número 1 aqui. E esse relatório, eu preciso fazer hoje e entregar de forma emergente. Então, é uma urgência. Você pode, então, classificar também para que isso te ajude a tomar melhores decisões. Será que fazer o circunstancial na frente do importante, ou primeiro que o importante, é usar o tempo com sabedoria? Então, a classificação te ajuda a decidir melhor o que é a prioridade. Na hora que você dá um enter aqui, você mantém a sua atenção, seu foco total naquilo que você está fazendo. Surgiu algo novo, você precisa capturar, digita aqui, dá enter, está aqui na sua lista de prioridade. Precisou mudar para essa daqui? Então, essa parte de manter o controle no dia a dia complementa o que a gente está falando aqui de fazer esse planejamento do ano, a gente vai falar do mês aqui, e semanal. O planejamento em excesso, ele atrapalha o seu dia a dia. Se você não tiver certeza do que deve ser planejado, deixa o tempo livre para as eventualidades, para os imprevistos, e também planeja o quê? 50% do tempo, 60% do tempo, deixa uma parte do tempo livre para demandas que você não se preparou para elas. Agora, para a gente falar então do planejamento semanal, e esse planejamento semanal pode ser feito também de uma forma a considerar o mês, eu vou trazer aqui uma tarefa de planejar o mês. Essa é uma tarefa que deveria se repetir mensalmente, então você pode associar o seu papel, quanto tempo você precisa para fazer o planejamento mensal, qual dia que você faz, então vem aqui repetir tarefa, e poderia colocar uma recorrência. Eu vou considerar todo dia 15, mas a gente tende a antecipar, né, o planejamento mensal da seguinte forma: dia 25, dia 27, dia 28, ou logo que iniciar o mês, no dia 1º, se já iniciou o mês, a gente já está ali de forma a entrar numa urgência, vamos dizer assim. Então é melhor fazer ali até o dia 30 do mês, dia 31. Vou concluir, salvar. Ao criar essa tarefa recorrente, ela vai aparecer para a gente naquela data, pode ser que você vai antecipar ou vai adiar, mas já existe uma tarefa criada no seu Neotrid de planejar o seu mês. Marcelo, e como que eu poderia planejar o meu mês? A técnica do planejamento semanal, ela pode ser, então, replicada para o planejamento mensal, levando em consideração uma questão. O Glauco falou muito bem ali no início, né? Fazer uma análise, fazer uma reflexão. Então, faz uma análise do seu ano anterior, faz uma análise do seu mês anterior, faz uma análise da sua semana anterior. Mas o planejamento semanal e o planejamento mensal, reserva um tempo para ele e use 4 passos. Quais são esses 4 passos que a gente deveria usar? Primeiro, antecipar possíveis urgências. Eu vou abrir a ferramenta Neotrid novamente e vou clicar aqui, ó, para a gente visualizar o planejamento semanal. Marcelo, como que você chegou nessa tela? Eu cliquei aqui na aba do planejamento, ó, do lado do meu dia planejamento, ou aqui no método TRID, planejamento. Logo depois, eu cliquei aqui no calendário, próxima semana.
Então, eu não quero essa semana vigente, eu quero a semana seguinte. Ele trouxe para mim essa visão aqui. Nessa configuração, você habilita o que você quer, ó. E aí, geralmente, vem desmarcado exibir detalhes e o gráfico de papéis. Se você seguiu as fases anteriores, você tem aqui, ó, no interno, o seu gráfico de papéis ideal. O que é ideal no seu papel de gestor da equipe, familiar? Essa fatia da pizza aqui quer dizer que na semana seguinte, você quer usar 44 horas no papel de gestor, 8 horas no papel de amigo, olha lá. Você pode definir horas ideais e olhar para o externo e ver se está o quê? Um equilíbrio de papéis. Esse daqui, ó, é o gráfico planejado. Reparem que aqui não tem execução. Aqui tem ideal, planejado, para você justamente já, no seu planejamento, equilibrar os seus papéis. Nossa, não está tendo tempo para os meus filhos, para a esposa ou para o esposo, não está tendo tempo para o meu lazer, para a minha diversão, tempo para dedicar a mim mesmo, a mim mesma. É a hora que você pode vir nesse mais aqui, ó, e adicionar tarefa ou compromisso, e depois ter a disciplina de cumprir com aquilo que você agendou. Então, imagine nesse momento você acalmando a sua mente e começando a criar atividades aqui que permitam você ter dias mais produtivos. Um gráfico de papéis, a visão da semana, a parte superior com as atividades que tem hora marcada, que são os compromissos, a parte inferior, as suas tarefas. Olha como que é fácil usar o Neutrid para distribuir as tarefas no dia a dia. Olha, basta arrastar. Você pode arrastar as tarefas, você pode arrastar os compromissos. Olha lá. Você pode criar tarefa sem data. Então, vou vir aqui, tarefa sem data, clicar em sem data, salvar. Aqui embaixo para a gente, ó, no backlog, eu posso trazer para o meu planejamento. Então, você pode descarregar as atividades com ou sem data. Vamos colocar aqui, tarefa do dia 15. Não aparece aqui porque a gente está no dia 18. Agora, eu vou recarregar a página e aí ele vai trazer para mim todas as datas para esse período aqui dos próximos 30 dias. Olha lá. Dia 15, a tarefa do dia 15, e aí eu poderia vir aqui arrastar. Durante o dia, você pode fazer isso de ir repriorizando ou realocando as atividades para que o seu planejamento funcione melhor. Leve em consideração o quê? A antecipação, a preparação, uma forma de você fazer o seu planejamento cada vez mais atender à sua situação desejada. Porque é possível mudar uma realidade, é possível mudar uma condição de vida, uma situação de vida, mas é preciso a gente o quê? Definir objetivos. Por isso a importância das metas. Quando a gente começa, então, a antecipar possíveis urgências, e segundo passo, tirar as demandas da cabeça, reparem que aqui é importante a gente considerar os nossos objetivos. E aí os objetivos podem ser estruturados melhores em metas e projetos. Vamos considerar o objetivo de aumentar a rentabilidade em 10% de uma carteira de investimentos. Você tem essa meta que você quer em 2023. Agora, qual que é o indicador que você vai utilizar? Qual que é o plano de ação, as atividades que vão compor as ações do dia a dia para você realmente alcançar essa sua meta? Olha essa outra meta. Trocar de carro, poderia ser trocar de imóvel, viajar com a família, comprar um piano, aprender espanhol. Quais são as 8 metas que você tem para 2023? Mas será que precisa ser 8? Não pode ser 6, 3? Então, metas e projetos. Quais são os projetos que você deseja realizar em 2023? Porque pode acontecer de você ter um projeto que, na verdade, vai ser realizado em 2025, mas uma parte menor do projeto, ela vai ser trabalhada em 2023. Qual que é essa parte menor? Qual que é essa etapa? Essa entrega. Por isso a importância da gente considerar também os projetos pessoais e projetos profissionais e projetos familiares também. E organização pessoal. É você criar ou revisar a sua taxonomia e você organizar também os ambientes, físico e lógico e do conhecimento. Então, pessoal, essas são as 4 etapas do planejamento semanal. Eu vou agora, nesse momento, fazer
um passo a passo de como que eu tenho feito aí meu planejamento semanal, seguindo essas etapas. Primeiro ponto é você realmente criar aqui, ó, seus papéis. Não precisa criar esses papéis na ferramenta. Você definir as suas metas. Então, você cria suas metas aqui. E agora você pode seguir as etapas. Se você descarregou todas as atividades que fazem parte do seu dia a dia na ferramenta, ou seja, atividades de rotina, atividades que você precisa fazer em uma data futura, você teria essa visão aqui dos seus agendamentos. Primeira parte, antecipar possíveis urgências. Olha, eu tenho que fazer aqui uma locação na terça-feira. Por que não antecipar um dia? Eu tenho uma atividade aqui de fechamento. Por que não antecipar ela para terça-feira ou para segunda-feira? Repare que aqui em cima, ó, 3h15 e aqui 1h45. Por que não distribuir um pouco mais as atividades para ter dias mais equilibrados? Porque se a atividade é importante de verdade, ela tem tempo e prazo. Pode ser que ela não tenha tempo e prazo para o dia seguinte. Então, antecipar possíveis urgências. Olha, eu tenho uma demonstração para fazer na sexta-feira, mas eu preciso o quê? Revisar a apresentação da demonstração. E que dia que eu vou fazer essa revisão? Eu vou fazer essa revisão no dia 15, por exemplo. Não. Nesse caso, a gente está na outra semana. Vou colocar aqui no dia 20. Vou salvar. Então, antecipar possíveis urgências. Segundo passo, é você descarregar, é tirar da cabeça as atividades. E aí, se possível, já classificar o tempo e já definir uma duração. Então, eu preciso ligar para o fornecedor 15 minutos do meu tempo, eu mesmo vou fazer ou vou delegar para alguém fazer? Então, você pode delegar pelo Neutrid. Mas se for para você fazer e você está usando aqui uma conta de uso pessoal, qual o papel que você está naquele momento ali para realizar? Salvar. Terceiro passo, metas e projetos. Como elas já existem no Neutrid, eu vou avaliar se o meu plano de ação se o plano de ação só basta eu arrastar as atividades para dentro do Neutrid, e se eu não tiver as atividades, aí eu vou considerar o seguinte: para aumentar minha carteira de investimentos aqui, a rentabilidade, o que eu preciso fazer? Preciso pesquisar fundos de investimento. Preciso rebalancear minha carteira de investimentos. Reparem que aqui eu só estou descarregando a atividade. Eu poderia vir aqui em pessoal e já vincular a meta. Salvar. Ou até colocar sem data, salvar. Aqui sem data para a gente no canto esquerdo. Agora eu vou trazer para o meu planejamento. Da mesma forma para projeto. Tarefa X do projeto. Eu posso vir aqui em projeto, ó, e vincular ao projeto. Que dia que eu vou fazer e salvar. Reparem que uma das partes mais importantes é ter preparado a ferramenta, é estruturado a ferramenta, para que quando você estiver planejando, o próprio processo de planejar te leva a considerar o seguinte: o que eu preciso criar de atividades vinculadas aos meus papéis? O que eu preciso criar para ter mais equilíbrio nessa semana? O que eu preciso criar para ter mais propósito, mais missão? Quais são as metas que eu vou focar nessa semana? Poderia escolher 2. Aumentar aqui a carteira de investimento e trocar de carro, ou aumentar e viajar com a família. O que eu preciso para viajar com a família? Pesquisar aonde vai viajar, reunir com a família, né, consultar todos ali, o que a gente realmente, qual viagem que a gente quer fazer, para onde, e começar a criar essas atividades. Então, eu preciso me reunir com a família. Aí vem, ninguém tem tempo para se reunir com você. Olha o desafio aí. Mas se você usa o Neutrid junto com a família, você poderia ter uma equipe aqui. Minha casa, o projeto poderia ser essa viagem e convidar todos aqui e vir colocar o horário. Alguns não estão presentes naquele momento. Tem o link ali para a pessoa clicar e ir pelo celular e participar ali de uma conferência para essa reunião. Legal. E aí, por fim, reorganização pessoal. Geralmente, tem uma tarefa... não, esqueci o terceiro passo, né? Janelas temporais. Nessa semana, tem algum dia ali que você tem uma data importante? Exemplo, teve os Jogos do Brasil.
naquele momento ali você precisaria fazer alguma coisa, você agendou esse jogo, aquele horário, para que aquilo ali te lembrasse, porque a ferramenta ela serve para isso também, para te lembrar daquilo que a sua mente não deveria esquecer, mas que você, se você não registra, a sua mente fica o quê? Processando no alto fluxo dela, lembrando você de coisas em horários, às vezes, muito inconvenientes. Você está executando uma tarefa, sua mente está lembrando. Olha, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, você esqueceu disso, você precisa buscar isso. Se você descarregou na ferramenta, ela vai te dar essa paz. A sua mente vai te dar essa paz porque está capturado, está registrado no lugar que você confia. Então, janelas temporais. E, por fim, reorganização pessoal. Nesse caso aqui, eu consideraria o seguinte, você precisa rever a sua caixa de entrada de e-mail, o seu WhatsApp, o seu Teams. Você precisa rever a sua mesa de trabalho, se tem, né, muito papel, se tem situações ali que você precisa mudar de lugar, se você deixou alguma coisa ali que não é daquele lugar, ou seja, está desorganizado, você precisa reorganizar. Então, organizar mesa de trabalho. No livro da Tríade do Tempo, existe ali quinta-feira como um dia ideal para fazer esse tipo de organização. Você poderia colocar aqui, ó, no calendário, repetir e ter essa tarefa de forma recorrente e definir um tempo aqui ideal. Ou pode criar essa tarefa durante o seu planejamento. Tem semana que você precisa fazer isso, tem semana que não. A questão é, se for uma rotina, eu criaria a tarefa de forma repetida. Se não for uma rotina, surge mediante a necessidade, eu criaria a tarefa. Feito isso, salvou. Eu vou agora considerar os meus próximos 7 dias aqui, ó. Só que eu vou clicar nesse primeiro ícone aqui para trazer para a gente a visão dos próximos dias, ó. Para quem está começando a usar o Neotrid, ou para quem quer ter essa visão dos próximos dias, de forma a que os próximos dias tenha mais controle, mais tenha uma forma de estar mais preparada ou preparado, essa visão aqui é muito boa, pessoal. Porque você pode planejar os 3 dias aqui e deixar o quarto um pouco mais livre para as demandas que você não conseguir fazer e aquilo que for surgindo, você ter aquele 4º dia como uma forma de resolver situações adversas. Então, planeja 3 dias e deixa o quarto mais livre para demandas que você não conseguiu cumprir. Esse é o método planejamento 3P, ou tríade. É o 4º modelo de planejamento que o Christian criou também, para ajudar as pessoas aí a planejar melhor os seus próximos dias. Eu vou abrir agora para as perguntas, para a gente poder encerrar, e desde já agradecer a presença de todos. E aqui, ó, mais uma vez, olha como ficou bem bacana essa visão. Deixa eu tirar o bloco de notas. Considerem, então, compromisso e tarefas. É muito importante a gente ter bastante o quê? Controle sobre isso. Se você tiver um compromisso às 17 horas, ele deveria aparecer na sua agenda aqui, ó. Então, a qualquer momento, tem algo que você precisa fazer que não está na sua ferramenta, registra. Porque quando a gente sai no fazejamento, ao invés de planejar, isso atrapalha muito o dia a dia. Agora, não é que você tem que só fazer o que está planejado. Você pode fazer primeiro, de forma espontânea, e depois você poderia o quê? Vir aqui e registrar isso. Ah, eu assisti uma live do Christian Barbosa, foi uma live que eu dediquei ali 1 hora para assistir, e aí você poderia definir qual papel que você está naquele momento. É um papel pessoal ou é um papel profissional? Qual categoria? Você poderia ter uma categoria aqui, ó, para suas lives, para que você depois possa identificar o seguinte, olha, eu gastei 5 horas com lives na semana, eu gastei 3 horas com cursos na semana. Categoria excelente para você ter esse tipo de indicador. E o aplicativo mostra, tá, pessoal, no gráfico de pizza, quando você associa as suas atividades à categoria, te mostra como que foi a distribuição do seu tempo. Então, deixa eu deixar aqui para vocês os contatos da Neotrid, e aí a gente caminha para encerrar. Então, mais uma vez, meus sinceros agradecimentos. Espero que 2023 seja um ano extraordinário para todos vocês, seja um ano produtivo, um ano de muita realização, felicidade, de muita alegria, porque viver com alegria faz toda a diferença. Então, identifique se o seu dia está com mais preocupação, com mais insatisfação, ansiedade. O que está causando isso? O que você pode fazer para mudar isso? Existem algumas literaturas, nesse webinar eu não priorizei trazer, mas como evitar preocupações, como lidar com ansiedade, como lidar com estresse, e a ferramenta, a intenção é que ela pudesse ajudar
não somente a gente ter mais controle, mas é ter mais liberdade mesmo de escolher como que a gente quer viver o nosso dia a dia, como que a gente quer viver o nosso tempo. Então, fica aí os contatos da Neotrid. Lembrando que agora é preciso incluir o ponto .br, tá, pessoal? Então, suporte@neotrid.com.br, o nosso canal oficial aí de comunicação. Muito obrigado mais uma vez. Deixa eu encerrar a gravação aqui para a gente subir para o canal do YouTube.